Mas é o seguinte, hoje você vai saber exatamente o que é o mosquito da dengue, de onde ele surgiu, onde que ele está aí concentrado. Será que só existe epidemia no Brasil ou também em outros países? O nosso convidado especial pode mostrar ele, por gentileza. Ele é professor de virologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, professor Maurício Nogueira. Professor Maurício Nogueira, muito obrigado por sua presença, uma boa tarde. Muito obrigado, um prazer estar por aqui. Obrigado pelo convite. Opa, o prazer é todo nosso, a gente que fica feliz aí por aceitar o nosso convite, já que isso é uma prestação de serviços a toda a sociedade, cabe a nós aqui também informar toda a população, só que a gente precisa de uma pessoa entendida, como temos aí boas referências do professor, é uma pessoa que bastante esclarecida, já vem um tempo aí desenvolvendo um estudo. E por isso, antes da gente até falar sobre o mosquito da dengue, de onde ele surgiu, como ele veio, se ele já foi alguma vez extinto aqui do nosso meio ou não, eu gostaria de saber quem é o professor, desde quando que você começou, por gentileza. Olha, eu sou médico, formei em medicina meados da década de 90 em Belo Horizonte. Logo depois da minha formatura, eu comecei a trabalhar com virologia em Belo Horizonte, depois nos Estados Unidos. E desde 2004 eu estou em São José do Rio Preto trabalhando especificamente com dengue, que é um problema que afeta a nossa cidade desde essa época e infelizmente por mais alguns anos. Tá certo, e por isso que manifestou-se aí, portanto, a sua vontade, né, de saber tanto, porque aqui no Brasil, infelizmente, tem tantos casos já de anos, né, que a gente vem acompanhando e infelizmente houve um crescimento. Mas a população sempre, a gente está fazendo aquela cobrança, as autoridades, os responsáveis aí, para que façam campanhas preventivas, etc. Mas, professor, fala para a gente, a dengue existe há quanto tempo? Existe só aqui no Brasil ou não? Bom, a primeira coisa, a doença dengue é descrita há milhares de anos, a gente sabe que esse vírus existe por aí. Há uma controvérsia se ela é originária da África ou da Ásia, mas era uma doença principalmente restrita ou de uma forma importante ao sudoeste da Ásia, no meados do século passado. Depois da Segunda Guerra e depois com o comércio global, essa doença disseminou para a Ásia e foi voltar a aparecer nas Américas na década de 80. A dengue já existiu nas Américas antes, no período colonial brasileiro, depois ela foi extinta, porque o mosquito foi extinto. Mas, por uma série de razões, o mosquito retorna na década de 80 e o vírus retorna na década de 80 para as Américas e, consistentemente, ano após ano, o número de casos vem aumentando. Desde a época em que ele apareceu aqui no Brasil, já existia os 4 tipos de vírus ou não? Hoje nós temos aí, no caso, 4, né? Até agora registrados. Existem 4 sorotipos diferentes, ou 4 tipos diferentes do vírus da dengue, que são... A gente pode chamar que são irmãos bem próximos. Eles não são iguais, eles causam a doença muito semelhante, mas eles não são a mesma coisa. Esses 4 vírus, eles circulam nas Américas agora. Eles são todos originários ou da África ou da Ásia, essa controvérsia um pouquinho. Mas eles foram reintroduzidos nas Américas em forma sucessiva. Por exemplo, no Brasil, o primeiro vírus que aparece é o dengue 1. Depois ele vem o dengue 2 no final da década de 90, o dengue 3 quase nos anos 2000 e o dengue 4 agora reaparecendo nos últimos 5, 6 anos e disseminando pelo Brasil. Hoje no Brasil nós temos os 4 sorotipos circulando e aqui especificamente em São José do Rio Preto 3 vírus de dengue diferentes. Certo. Nós estamos hoje falando com um professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, professor e doutor também, Maurício Nogueira. Ele que está esclarecendo alguns pontos, dúvidas sobre o mosquito. A gente não está falando de campanha de prevenção, etc. A gente vai falar mais assim para o final, né? Mas especialmente assim sobre o mosquito da dengue, que muita gente às vezes não sabe nem a diferença. Aquele rajadinho, é um mosquito comum, aquele que faz barulho, tem alguma diferença entre eles, professor? Você tem aí 2 situações. Você tem o mosquito transmissor da dengue, que é o mosquito Aedes, o Aedes, como forma correta de se falar ele, e você tem o pernilongo comum, que é o Culex, tá? Que é o pernilongo que vai na nossa cama à noite fazendo barulho no ouvido, etc. Esse é o Culex. Ele não transmite a dengue, até transmite outras doenças que não são muito prevalentes no nosso meio, muito comuns no nosso meio, mas o grande agente mesmo é o mosquito, o Aedes, que é um mosquito um pouco maior, é um mosquito rajado e que tem um hábito diurno, enquanto que o Culex tem um hábito noturno.
Ah, essa é uma grande diferença, né? Exatamente. Inclusive, a gente sempre fala assim, olha, é um mosquito da dengue, mas aí nem sabe exatamente qual é a diferença entre eles. O rajadinho, às vezes, pode ser um pequenininho, não dá... Tem gente que não consegue ver exatamente. Não, ele é um mosquitinho um pouco maior, mas ele dá... Quem já viu um, se alguém um dia parar e mostrar, olha, isso aqui é um Aedes, é muito fácil de reconhecê-lo. Agora, o mais fácil de reconhecê-lo é pelo seu hábito. Ele faz o repasto, que a gente chama, que é onde ele vai se alimentar do sangue humano durante o dia. Certo. Professor, o professor afirmou sobre essa vinda da dengue, né, somente aqui no Brasil, só que ele já existia, passou por países asiáticos, africanos, aí muita gente também sofre em outros países, até nos Estados Unidos, também a população de lá passou por esse problema, ou talvez enfrenta esse problema? Ela ainda passa, você tem a transmissão de dengue constante na fronteira mexicana, mas até no ano passado você teve transmissão dentro do condado de Miami. Ou seja, dentro de Miami está havendo transmissão que a gente chama autóctone, ou seja, casos que foram adquiridos dentro do município de Miami. Na verdade, com esse fenômeno de, entre aspas, aquecimento global, tá? Você está aumentando a temperatura da Terra, a faixa de dispersão do mosquito tem aumentado. Quer dizer, além de casos em Miami, você teve nos últimos anos casos no sul da França, você tem casos na Ilha de Madeira, você tem casos na Croácia. Regiões onde você for olhar os mapas antigos, são regiões onde você não espera a presença do mosquito. Falando da nossa região, aqui para a nossa realidade, no estado de São Paulo, propriamente São José do Rio Preto e toda a nossa região. Sabemos que São José do Rio Preto é uma cidade quente, né? Tem uma temperatura que muita gente às vezes fala assim, puxa, aqui está parecendo Mato Grosso, olha, aqui está parecendo, de repente, Santos, né? Entre outras cidades aí, que tem aí um clima bastante aquecido, né? A pessoa já está até adaptada. Mas esse tipo de clima favorece a proliferação, o aparecimento do mosquito? Ah, sim, a gente vive numa região que é extremamente propícia ao mosquito vetor. Nós vivemos numa região, uma temperatura média por volta de 24, 25 graus em São José do Rio Preto, uma pluviosidade alta, que favorece grandemente a multiplicação do mosquito. Nós estamos em condições ideais climáticas para o mosquito vetor da dengue. A gente fala de epidemia. Na sua opinião, como uma pessoa que está aí à frente de estudos, né, que está se dedicando e tem conhecimento dos problemas acerca não só daqui de São José do Rio Preto, mas também de outros municípios, sobre a epidemia. São José do Rio Preto, na sua opinião, se não tivesse de repente essas campanhas, ou parte também das campanhas e conscientização da população, poderia ser uma epidemia muito pior, com mortes em grande escala? Olha, eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro, a gente não vê... nós estamos vivendo uma epidemia hoje, mas muito mais que uma epidemia, nós temos uma endemia. Ou seja, uma doença constante no nosso meio. Há 10 anos que São José do Rio Preto tem caso de dengue todo mês, tá? Pode ser pouco, pode ser muito, mas tem transmissão contínua há mais de 10 anos. Especialmente no começo dos anos, Não, né? Sim, você tem um pico no começo do ano, de dezembro até abril, mas mesmo nos meses de frios, agosto, setembro, você tem uma transmissão pequena, mas tem. Quer dizer, então o Rio Preto vive uma região que tem uma endemia. Isso não é exclusivo de Rio Preto, isso é da região. Tá? Rio Preto tem uma atitude muito interessante, entre aspas, com a dengue. A prefeitura tem uma atitude proativa, ela procura fazer o diagnóstico, ela faz um investimento próprio muito grande em confirmar e detectar os casos, o que algumas prefeituras a gente sabe que não faz, prefere dizer que não tem dengue e varrer para debaixo do tapete. Não é o que acontece em Rio Preto. Isso dito, se você não fizer campanhas e não trabalhar, vai aumentar muito o número de casos. Agora, eu não posso te dizer, se a gente fizer campanha, nós vamos eliminar. Não, nós não conseguiremos eliminar a dengue em São José do Rio Preto, porque nós temos uma grande população suscetível, nós temos uma condição climática ideal para o mosquito e nós temos uma condição que favorece a dengue. Então, nós temos que trabalhar para diminuir o impacto da doença. Existe alguma forma, por exemplo, para a pessoa combater, além daquelas recomendações, olha, ver se tem água no vaso,
pneu, não deixa acumular água, garrafas, etc. A pessoa se automedicar também, existe alguma fórmula, que até eu perguntei aqui para a Vigilância Epidemiológica, se aquelas, talvez, métodos caseiros para acabar com a dengue, isso existe? Não existe nada provado, tá? Não existe nenhuma comprovação científica, seja para métodos caseiros de controle, seja para métodos pseudocientíficos de terapia homeopática, esse tipo de coisa. Não existe prova, não existe evidência científica. Enquanto professor universitário e cientista, a gente tem que trabalhar com o que você tem de evidências científicas. Infelizmente, o controle que nós temos é esse, tentar eliminar os focos do mosquito. É suficiente? Está muito claro para a gente que não. Porque há 30 anos nós temos tentado eliminar os focos de mosquito através do controle de água parada, através do famoso fumacê, e não estamos conseguindo. O controle da dengue só vai vir de uma forma, uma vacina para dengue. E, infelizmente, isso não está num horizonte tão próximo. Mas já existem estudos para isso, porque todos sabem, né, da nossa realidade, sabem que o brasileiro tem passado aí por problemas acerca de um mosquitinho tão pequenininho, aparentemente inofensivo, só que causa um grande transtorno, quando não até a morte. Na verdade, é um mosquitinho muito pequenininho que carrega um vírus muito menor ainda. E, na verdade, esse que é o problema. O mosquito, por si só, se não tiver o vírus, ele não transmite nada. O vírus que é o grande problema. Na verdade, a gente está esperando uma vacina. Tá? Existe um grande investimento, tanto de indústria farmacêutica quanto de governos. Até o governo do Brasil investe algum dinheiro em pesquisa disso. E a gente sofreu uma decepção muito grande. Existia uma vacina altamente promissora de um laboratório francês que estava em estágio final de testes na Tailândia no ano passado, e quando saiu o resultado do teste, ela não funcionou. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou interferir aqui, desculpa, doutor. O doutor vai entrar nesses detalhes logo mais depois aí do intervalo. O nosso telespectador fica aí, porque o assunto está ficando mais interessante. Percebeu? Então, olha, não troca de canal por nada. A gente vai voltar daqui a pouquinho com Visita na Record. Até mais.